Ouça agora a palavra de Deus, com o pastor e missionário Paulo André. Deus tem uma palavra para você. Romanos capítulo 15, versículo 5. Diz assim a palavra: Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Repetindo para que você entenda, olha só o que Paulo está falando aos romanos. Ora, o Deus de paciência, o Deus de paciência, atributo moral de Deus. Segundo atributo moral, não essencial da sua natureza, mas moral. Primeiro, Deus de paciência. Segundo, Deus de consolação. E o que é que ele segue dizendo? Vos conceda esses sentimentos, esse atributo, paciência, consolação, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Pastor Paulo André, qual foi o desejo e o intuito de você estar deixando esse versículo para nossa meditação, para uma reflexão nesta manhã? É que me chama a atenção que quando Paulo cita esse versículo 5, quando ele demonstra uma das naturezas de Cristo, porque a Bíblia fala que também os seus atributos morais são paz, bondade. Deus também aqui, olha, paciência, consolação. Isso são atributos que Deus quer que os seus servos também tenham. Seus servos também desenvolvam. Por isso, Paulo vai dizer que ele vos conceda. Então, observe, vem de Deus para ser concedido aos seus servos. É um desejo de Deus que os seus servos tenham esses dois atributos aqui, essas duas qualidades na vida do crente. Ou melhor dizendo, virtudes. Virtudes, porque paciência é uma virtude do Espírito Santo. Tá bom? Dentro do fruto, virtude, paciência está lá. Agora escute-me bem. Por que Paulo está dizendo isso? Você está com a Bíblia aberta? Vem para o versículo de número 1. Olha o que Paulo quer dizer com paciência e consolação. Olha o que Paulo está dizendo. Será que é difícil nós colocarmos isso aqui em prática? A gente precisa, olha, Deus nos confronta. Eu quero dizer a você que está em casa, a você que me ouve agora, nesse dia. Deus nos confronta com a sua palavra. Deus nos confronta com a sua palavra. E olha só o que Paulo vai dizer. Primeiro, ele está querendo que esse sentimento esteja no coração de cada cristão. Você que me ouve, você é um servo de Deus, você é um cristão. Você é diferente. Você foi separado. Cristo te concedeu a dádiva de receber o Espírito. Porque a Bíblia vai mencionar que quando nós recebemos a Cristo, ou Cristo entra em nossas vidas, mora dentro de nós, é o próprio Espírito que está dentro de nós. E Ele é que desenvolve essas virtudes em nossas vidas. E quando um crente ele não tem essas virtudes, não desenvolve essas virtudes, ele está sendo um crente carnal. Meus irmãos, é a pura verdade, um crente carnal. Quando eu não desenvolvo, porque é isso que Cristo quer de mim, do pastor Paulo André. Eu não estou nem me referindo a você. Se você quiser receber, receba. A minha vida, Ele quer que eu tenha isso. Mas por que, pastor? Versículo 1. Olha aí o que é que diz o versículo 1.
Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. E aí, é difícil ou não é esse versículo? Para um bom entendedor. Paulo está dizendo no versículo 5: o Deus de paciência e consolação vos conceda esse sentimento, este mesmo sentimento, paciência, consolação. Para quem? Para quem é fraco. Irmãos, eu quero aqui, em nome de Jesus, quando a gente fala suportar as fraquezas, como é difícil. Aleluia. Como é difícil suportar a fraqueza dos fracos. Deus está falando comigo. Deus está falando com você. É você mesmo. Que dá uma de puritano, dá uma de santarrão, vê pecado na parede, vê pecado em tudo. É você mesmo, meu filho. Você se sente prioritário, você é prioridade, você é melhor do que todos, jejua mais do que todos, ora mais do que todos, se consagra mais do que todos, aponta como fez aquele fariseu, quando ele apontou para aquele pecador e disse: eu não sou como ele, eu dou o dízimo de tudo. Olha só, é fiel no dízimo, jejuma, ora, contribui, obedece os mandamentos, mas o fraco não quer ajudar. O fraco aponta. Irmãos, estamos vivendo situações tão difíceis hoje, que o que está sendo formado hoje na igreja são de crentes fracos, irmãos. O que tem de crentes fracos, e quando eu estou falando de fraqueza, não estou me referindo a uma fraqueza física, eu estou me referindo a uma fraqueza espiritual. Não estão sabendo, essas pessoas que estão aí fica dando uma de coitadinho, de vitimistas. Pessoas que vivem uma vida de vitimismo, colocando falha em todo mundo, colocando defeitos em todo mundo. Só ele acha que ele é tudo, ele é tudo. Se ele vê defeito nos outros, se ele vê tanta coisa nos outros, ele está se tornando um crente fraco. Porque um crente maduro, um crente que ele é maduro, ele entende que a função dele é ter paciência com aqueles que ainda estão fracos na fé. Ter consolação, consolar, conduzir, ensinar. Mas pastor, já ensinei tanto, não entra na cabeça dele. Paciência! Aleluia! Paciência, irmão, não é fácil. Imagina quando nós olhamos um obreiro. Obreiros hoje tem de boia. Mas Jesus disse assim, olha: rogai ao Pai da seara para que ele mande trabalhadores para a sua seara. Obreiro tem muito, mas poucos trabalhadores. E quando eu estou falando de trabalhador, eu não estou me referindo para você deixar seu emprego, seu trabalho, não. É saber conciliar, é saber ter o desejo. E aí o pastor tem que ter paciência com esses fracos ministerialmente. Imagine fracos na igreja. Olha, irmão, hoje está tão difícil que as pessoas hoje, olha só, por causa de coisas periféricas, querem ficar detidos em casa, querem ficar presos em casa, detidos em casa. É isso que o diabo está colocando hoje. Olha só que a luta hoje do inimigo não é perseguindo o crente como na igreja primitiva. A perseguição fez com que os crentes crescessem. A perseguição fez com que o crente alavancasse a sua fé e vencesse leões, mesmo sendo morto por eles.
mas não negaram a sua fé. E o que vemos hoje são pessoas negando a fé. Quando eu não suporto o meu pastor, quando eu não suporto um líder, eu estou sendo fraco. Quando um líder não suporta o seu subordinado, uma dirigente não suporta uma componente do círculo de oração, uma dirigente que não se move para ajudar. Agora eu digo uma coisa a você, sejamos sinceros, tem muitos crentes maquiavélicos, dá uma de vítima para querer ganhar as outras pessoas, que as outras pessoas olhem quem está errado é o seu líder. E aí, quem sofre são os líderes, porque tem que suportar, tem que ter paciência. Aleluia. É por isso que quando o salmista, ele louvando a Deus no Salmo 40, ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Paciência aí também está dizendo: Deus, contempla aquele teu filho, que não entra na cabeça dele o proceder cristão. Cristãos abrindo a boca para chamar palavrão, chamar grosseria, ter atitudes ímpias. E eu fico meditando, onde estar as virtudes do fruto do Espírito? Medite nessa manhã. Nessa manhã Deus está falando comigo e com você. Tenha paciência. Teu marido, tenha paciência. Com teu filho, tenha paciência. Console ele. A gente temos que cuidar de um fraco na fé assim, consolando ele. Ó, Deus vai te dar vitória. Agora apruma a tua vida. É assim. Agora não me venha, irmão, passar a mão em erro de ninguém. O problema é que as pessoas ficam passando a mão. Bonitinho, é fraquinho. Aí vai chamando ele de fraquinho. Ele precisa levantar a cabeça, ele precisa ajustar os pés. Eles precisam ser crente. Eles precisam amadurecer. Eles precisam respeitar. Tudo isso, irmão, faz parte do nosso crescimento espiritual. E nessa manhã, o Senhor está dizendo que esse mesmo sentimento de paciência e consolação esteja no coração dos meus filhos, em nome de Jesus.